Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que me acompanha, para você que vê esse vídeo. Eu tinha falado a respeito da Trindade num outro vídeo. Tinha falado a respeito do verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Eu afirmei que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. E no outro vídeo eu terminei falando que não existe a Trindade. Embora muitos possam se escandalizar, porque ouvem a palavra Trindade, 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 Trindade. Deus é três, Deus é três, Deus é três, Deus é três. Então, quando a pessoa ouve dizer que não existe Trindade, a pessoa se choca. Se choca. Eu quero dizer que as Escrituras Sagradas, elas falam a respeito de um Deus só. A isso se dá o nome de monoteísmo. Abraão foi monoteísta, ele era politeísta. Quando Deus chamou ele de Ur dos Caldeus, a Caldeia, é Babilônia. Lá havia diversos deuses. Era uma idolatria terrível. Então ele era politeísta. Quando Deus chama Abraão e faz um pacto com Abraão, Deus faz um pacto com Abraão dizendo: eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Se Ele é o Senhor e Ele é Todo-Poderoso, Ele não necessita da ajuda de ninguém. Ele não necessita de outros deuses do lado dele para ajudá-lo. Quem acreditar que Deus precisa de ajuda é uma pessoa que não conhece as Escrituras. Porque Deus, o verdadeiro Deus, Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de ajudante. Ele faz tudo sozinho porque Ele é todo-poderoso. Essa palavra no grego, todo-poderoso, é pantocrator. Pantocrator é aquele que criou o universo, é aquele que não tem princípio, é aquele que não tem fim, é aquele que não tem pai, que não tem mãe, é aquele Deus que Ele é imortal. É aí onde entra a dúvida se Jesus é Deus ou não, porque Jesus morreu e etc. Mas nós vamos chegar lá. Abra sua Bíblia, se você puder, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu estou com uma Bíblia católica aqui. Ela é um pouco desengonçada, mas eu vou ler por essa Bíblia. Está aqui o tamanho da Bíblia. Você vê que é bem pequenininha, parece um tablet, Parece esses celulares compactos. Essa é a Bíblia católica, uma Bíblia antiga, uma Bíblia cheia de ilustração aqui dentro. Eu quero ler por essa Bíblia. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Está aqui. Moisés disse para o povo. Primeiramente, Moisés recebe ordens de Deus e Deus manda que Moisés diga ao povo que só existe um Deus. Em toda a Escritura você vai ver que só existe um Deus. Se você quiser acrescentar deuses por tua conta é problema seu, mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas afirmam que só existe um Deus. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Ouve, ó Israel, Moisés dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui não tem trindade. Aqui Moisés não fala de trindade. Aqui Moisés não fala para dar honra ao Pai, para dar honra ao Filho, para dar honra ao Espírito Santo. Este assunto aqui não foi exposto, não foi detalhado. O que ficou manifesto nas Escrituras, segundo o livro que estamos lendo, que é Deuteronômio, o que ficou manifesto é que Moisés deixou claro ao povo de Israel que Deus, o Criador do universo, é o único Senhor. E era, na época, e é claro, continua sendo porque Deus é eterno, mas na época, quando Moisés era vivo, Moisés passou essa informação para que eles soubessem que aquele Deus era o verdadeiro Deus. Era, é e sempre será o verdadeiro Deus, porque a mesma pregação deveria se estender às gerações futuras. Offspring em inglês, gerações, offspring. Então, no decorrer da história, no decorrer dos séculos, o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra, ele sempre existiu e sempre existirá, porque ele é eterno. Agora eu quero fazer a mesma leitura de Deuteronômio. Deixa eu colocar essa Bíblia no chão, que ela é pesada.
Eu vou usar agora João Ferreira de Almeida. Aquela é uma tradução católica, essa é João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A mesma coisa que está lá. Agora eu vou ler na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Diz o seguinte: escuta, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. E tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a sua força vital. Eu li o versículo 4 e o versículo 5 na Bíblia Tradução do Novo Mundo, usada pelas Testemunhas de Jeová. Então o que fica claro aqui, meu irmão e minha irmã que me acompanha, que assiste esse vídeo, o que ficou claro aqui é que só existe um Deus. Se só existe um Deus, de onde vem a ideia da Trindade? De onde vem a ideia da Trindade? A ideia da Trindade, ela surge quando a Igreja Católica, lá há séculos atrás, eles tentaram criar aquele credo, aquela crença de que em um único Deus, em um só Deus, neste Deus que você acabou de ouvir eu falar, ou acabou de ler aí na tua Bíblia, este único Deus, dentro deste único Deus, tem três pessoas. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. Então é esse tema que divide a opinião de muita gente. Existem igrejas que acreditam na Trindade, existem igrejas que não creem na Trindade. E ambas são cristãs. Ambas são cristãs. Crer na Trindade e não crer na Trindade tem sido um campo de batalha. As pessoas têm pego esse tema para guerrear, para lutar. E não é por aí, basta lermos a Bíblia. Basta lermos a Bíblia. Eu já li Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que mostra claramente que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Jeová, ou o Deus Iavé, a pronúncia não está exatamente nos originais, porque no hebraico não tem vogais. Jeová é o nome que pegou, como eu disse para uma testemunha de Jeová que bateu no meu portão em casa. É um amigo meu de longa data, eu jamais vou discutir com ele de forma agressiva, jamais. Mas ele ficou um pouco ofendido comigo, porque eu disse o seguinte: o nome Jeová é o nome que pegou, virou moda, vamos dizer assim, virou moda. Nas minhas palavras, eu não estou desprezando o nome de Deus. Eu só disse para ele que no hebraico, no idioma hebraico, não tem vogais. Não tem vogais. Então, de onde surgiu o E, o O e o A no tetragrama, ou seja, nas quatro letras Y, H, W, H? Da onde veio as vogais? Não existe vogal no alfabeto hebraico. Se não existem vogais, e você pode pesquisar isso, fica claro que o nome Jeová é uma manipulação humana para que nós possamos pronunciar o nome de Deus. Agora inverte o E, o O e o A. Coloca o A, o E e o O. Fica, no caso é Jeová, fica o A, o E e o O. Fica Jaevo. O nome de Deus seria Jaevo. Ou A e A. Jaava. Ou Java, né? Por que Jeová? Por que o E, o O e o A? Por que isso? É uma manipulação humana. O próprio site jw.org, da Organização das Testemunhas de Jeová, no próprio site está escrito: o nome de Jeová não é 100% original. Então eles têm que acabar com essa implicância. Nós cristãos protestantes que congregamos em outras igrejas, eles querem nos atacar dizendo: a cristandade ataca as testemunhas de Jeová.
mete o pau, fala mal e tal. Não é por aí. O que nós pregamos é o que está na Bíblia. Nós pregamos que existe um Deus verdadeiro e esse Deus ele se manifesta como ele quer. Ora, ele se manifesta como o Espírito Santo, ora, ele se manifesta como o Filho que veio à Terra salvar a humanidade. É aí onde as testemunhas de Jeová não acreditam conforme a cristandade prega. Mas isso não é motivo para a gente brigar, para fazer guerra, para se ofender uns aos outros, não. Basta a gente conferir na Bíblia. A Bíblia Tradução do Novo Mundo, lá no passado, acreditava que no Evangelho de João existia um Deus com letra maiúscula e outro Deus com letra minúscula, porém não estava entre colchetes. Um tempo passou, a Bíblia das Testemunhas de Jeová sofreu diversas alterações. É a Bíblia que mais sofre alteração, é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. A organização vira e mexe, eles dizem que recebe uma luz diferente. Eu quero dizer que isso é mentira. Não existe luz diferente. A palavra de Deus é a verdade e a pregação, a tradução da Bíblia, a que foi colocada lá no passado, tem que permanecer para sempre. Não existe essa de eu ler aqui, que Jeová é um Deus único e de repente no Evangelho de João aparece um outro Deus junto com Jeová. E eles dizem que esse outro Deus minúsculo é o Senhor Jesus Cristo, sendo que o próprio Jesus Cristo é Deus. O próprio Jesus Cristo é o Deus Jeová. Deus se fez carne. Digo a você que pertence às Testemunhas de Jeová ou a qualquer outra igreja, eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo, eu estou aqui para pregar o Evangelho. E estou aqui para mostrar na Bíblia de vocês, aqui tradução do Novo Mundo, eu mostro aqui na Bíblia de vocês que o Deus Jeová, ele é Jesus Cristo. E enquanto vocês não pregarem que Jeová é Jesus Cristo, a cristandade que vocês tanto acusam, essa cristandade não vai andar de mãos dadas com vocês. Não vai. Eu particularmente, para eu me tornar uma testemunha de Jeová, vamos dizer assim, para eu me tornar, no salão do reino eles têm que pregar que Jesus Cristo é o Senhor, e eles não pregam. Então enquanto o salão do reino defender a doutrina de que Jeová é um e Jesus Cristo é outro, vocês sempre vão estar passando para frente o politeísmo. E é o politeísmo que o próprio Deus Jeová não aceita. Eu vou ler na Bíblia de vocês, Isaías capítulo 43, versículo 11. Eu estou com a Bíblia de vocês, tradução do Novo Mundo, para vocês não me acusarem nem mandarem mensagem para mim na internet, me xingando, me esculachando, dizendo que eu sou herege, que eu sou apóstata. Vocês gostam de pegar essa palavra apóstata? Só que vocês usam essa palavra de forma errada. O apóstata, no tempo do apóstolo Paulo, no templo dos discípulos, era quem abandonava a fé em Jesus Cristo. Não é quem sai do salão do reino. Sair do salão do reino ou ficar no salão do reino, ou em qualquer outra igreja, isso é uma opinião particular de qualquer um. Eu congrego em uma igreja evangélica. O dia que eu quiser sair de lá, eu vou para outra. E não existe ninguém para me impedir, porque Jesus Cristo não deixou igreja na face da terra. Ele edificou a igreja dele, mas ele não deixou organizações com placa para criar essa divisão que a gente vê hoje. Assembleia de Deus, Batista, Mormon, Adventista, Metodista, enfim. Diversas denominações, diversas igrejas. Uma atacando as outras usando a Bíblia. Deus não deixou para as pessoas se degladiarem e se matarem. Mas Deus permite sim o debate bíblico, desde que o debate bíblico seja com um amor ao próximo, com respeito. Porque senão os discípulos que foram pregar lá em Bereia, os apóstolos que encontraram o povo de Bereia, eles encontraram resistência naquele povo para aceitar as palavras que eles estavam pregando. A Bíblia deixa claro lá em Atos dos Apóstolos que o povo de Bereia era um povo mais excelente, porque o povo ouvia os discípulos pregarem a palavra, mas conferia nas escrituras se o que os discípulos estavam falando era aquilo mesmo ou não. Então, o que eu estou pregando aqui e falando aqui é o que eu já estudei, é o que eu tenho conhecimento para falar, então eu faço um vídeo ajudando você que precisa dessa ajuda, que precisa compreender se Jesus Cristo é Deus ou não. O vídeo que eu faço é isso. Eu não tenho intenção de atacar ninguém pessoalmente ou particularmente, eu não tenho intenção. A verdade é que deve ser dita. É claro que você,
fazendo parte de uma igreja que está sendo atacada ou confrontada pela palavra de Deus, você vai se esquivar, talvez você deixe até criar uma raiz de amargura, um ódio no teu coração, mas não precisa isso, não precisa. Não precisa de jeito nenhum. Então eu vou ler aqui Isaías, e você vai acompanhar aí, Isaías 43, versículo 10. Vamos ver se existem dois deuses na Bíblia, quer seja das Testemunhas de Jeová ou de qualquer outra igreja, católica, como eu já mostrei aqui. Vamos ver se existem dois deuses ou a possibilidade de haver um Deus do lado de Jeová. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas. É a pronunciação de Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que saibais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Então eu quero deixar bem claro para você. O versículo que eu estou lendo aqui, ó, eu vou editar o vídeo depois. Capítulo 43 de Isaías. Eu é que sou Jeová, ele fala. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim continuou a não haver nenhum Deus. Não existe outro Deus do lado de Jeová. Não existe. Todo e qualquer ensinamento que passa a ideia de haver dois deuses, um lado a lado do outro, ajudando na construção do mundo e etc., é mentira. É mentira segundo o que sai da própria boca de Jeová Deus. Ele fala que ele é único e ele é o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Ele mesmo é Jesus Cristo, o Salvador. Mas para compreendermos que ele é Jesus Cristo, precisamos ter em mente que Deus, Jeová, Deus se fez carne. É aí onde muitas pessoas que não estão acostumadas com essa palavra, ele se fez carne, as pessoas gostam de atacar. Eu converso com diversas pessoas que pertencem a outras igrejas, a outros ministérios, e a minha palavra para elas, para essas pessoas, é a mesma. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único Salvador. Não pode haver dois Salvadores. Não pode haver dois Salvadores. É impossível que haja dois Salvadores. É impossível que haja no céu dois deuses. É impossível que haja no céu dois senhores. É impossível que haja no céu dois reis dos reis, né? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. Então quer dizer, Jesus Cristo é um e Jeová é outro, então logo são dois e não um só. E não é isso que Jesus Cristo ensina na Bíblia. Nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo ensina: eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É o ego eimi no grego. Ego eimi, eu sou. Ele diz em grego: ego kai ho pater enesmen. Ego kai ho pater enesmen. Eu e o Pai somos um. Somos um. Não é estamos unidos. Não é estamos unidos. O sentido não é esse. Jesus não está unido ao Pai. Jesus quer dizer que Ele é Deus. Mas em carne, quando Ele veio na terra como um ser humano, Ele deixou a sua glória no céu. Tem versículo que comprova isso. Isso não é invenção humana, não são palavras de sabedoria humana e nem heresia. Vamos ver como era Jesus no céu antes de Maria dar à luz a Cristo. Vamos ver como é que era Jesus no céu. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 2. Eu vou colocar a edição no vídeo e você vai acompanhar melhor. Filipenses capítulo 2. Vamos ver como é que era Jesus Cristo.
Na própria Bíblia aqui, ó, tradução do Novo Mundo. Depois eu leio nas outras Bíblias. Como era Jesus Cristo antes que a Virgem Maria desse à luz a um menino. Antes que nascesse Jesus na terra, Jesus no céu, ele era alguém. E que qualidade ele tinha no céu? Vamos ver se no céu havia um ser humano, uma vez que a Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue. Então logo no céu Jesus não era ser humano. Vamos ver como é que era Jesus no céu. Colossenses capítulo 2 e o versículo 6. O 5 e o 6 que diz o seguinte: mantende em vós esta atitude mental que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora estivesse em forma de Deus, tá aqui, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 6, tá falando de Jesus Cristo, o qual, embora existisse em forma de Deus, e Deus aqui tá com letra maiúscula, não tá como Deus, letra minúscula, igual tá na própria Bíblia aqui no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo também 1. Lá Jesus é um Deus minúsculo. Aqui o apóstolo Paulo não está falando isso. O apóstolo Paulo está falando que Cristo, Jesus Cristo no céu, ele estava em forma de Deus. Em forma de Deus. E eu acabei de ler que Jeová é um Deus só. Não tem dois deuses do lado de Jeová. Então logo Jesus Cristo, que estava em forma de Deus, é Deus. Ele é Jeová e ponto final. A não ser que você queira inventar um outro Deus. Mas a Bíblia diz que só tem um Deus. Por isso ele fala, eu sou o mesmo. O qual, embora existisse em forma de Deus, não deu consideração a uma usurpação, a saber, que devesse ser igual a Deus. É esse ponto que muitos querem explicar e acaba se embananando todo. O que é usurpar? Você que está aí do outro lado me assistindo. Eu vou pegar aqui este celular. Este celular aqui não é fazendo merchandising da Samsung não. Tá aqui. Este celular é meu. Correto? É meu. Digamos que eu entro aqui no meu quarto. E quando eu entrar no meu quarto, a polícia bate aí no meu portão. Olha, a gente vai te prender. E a polícia fala pra mim, ó, a gente vai te prender porque você roubou o seu próprio celular. Eu pergunto pra você, seja inteligente. Pega a palavra usurpar e depois saiba no dicionário o que significa. Eu não vou mostrar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem cabimento eu ser preso roubando o meu próprio celular? É claro que não, isso não existe, o celular é meu, eu não posso roubar o que é meu. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando que Cristo não usurpou ser igual a Deus. Porque ser Deus, ele já era no céu. Ele já era Deus no céu. Ele já era Deus, ele não roubaria a glória de Deus se ele viesse como Deus à terra. Ele não estaria imitando outro Deus no céu. Ele no céu já era Deus. É isso aí que vocês têm que colocar na cabeça. O Deus Jeová, ele é Jesus Cristo. No céu, ele é Deus. Ele era Deus quando Paulo fala. Mas quando ele veio à terra, o verbo que era Deus, este Deus, ele se fez carne e habitou entre os seres humanos. Ele habitou entre os pecadores. Por isso é que Cristo não usurpou ser igual a Deus. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, se ele viesse como Deus, ele não estaria usurpando a glória de Deus, porque eu vou ler mais um versículo que o Paulo escreveu. Eu li Filipenses. Para você entender melhor, a gente vai ler aqui em Colossenses. Em Colossenses é que Paulo fala melhor. Paulo fala aqui, ó. Deixa eu achar aqui Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses aqui, ó. Colossenses 2 e o versículo 9. Diz o seguinte: o mesmo Paulo que escreveu Filipenses, que disse que Cristo no céu era Deus e veio para a terra porque esvaziou-se a si mesmo, deixou a glória de Deus no céu e veio à terra como um ser humano.
Essa é a expressão grega, sarx egenetos. E a expressão em latim, et incarnatus est. Ele se fez carne. Deus veio ao mundo como um homem, como um ser humano, para levar os nossos pecados. Se outro viesse morrer na cruz do Calvário, não seria um sacrifício perfeito, porque não seria Deus. Só Deus salva a humanidade, só Jeová salvaria o pecador. Outro Deus não salvaria, porque outro Deus não existe. Capítulo 2 de Colossenses, abra aí na tua Bíblia, vamos ler o versículo 9, que diz o seguinte, na Bíblia, tradução do Novo Mundo. Porque é nele, em Jesus Cristo, está falando de Jesus Cristo, porque é nele, em Cristo, em Jesus, é nele que mora corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Nessa Bíblia aqui está escrito, é nele que mora toda a plenitude da divindade. Então, se em Jesus Cristo, se mora em Jesus toda a qualidade, todos os atributos de Deus, se mora corporalmente em Jesus Cristo, se em Jesus, Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele é o eikon, a palavra grega eikon de Deus, ele é a imagem de Deus, e no latim é imago, imago Dei, a imagem de Deus. Se Jesus é a imagem de Deus, se ele é a imagem de Jeová, e Paulo diz o seguinte, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se você for ler em Isaías 42:8, Jeová diz que não divide a glória dele com ninguém. Como é que Jesus tem a glória de Jeová no corpo dele? É só você raciocinar. Não existem dois deuses, existe um Deus só. Se Cristo tem todos os atributos de Jeová no seu corpo, ou seja, toda a plenitude da divindade, toda a qualidade de Deus estava em Cristo corporalmente, é porque Jesus Cristo é Deus. E ele falou isso para Filipe, e nós vamos ler agora. Abra aí sua Bíblia, João capítulo 14. Eu vou ler aqui, tradução do Novo Mundo. Eu não vou nem pegar João Ferreira de Almeida. Eu vou pegar a tradução do Novo Mundo. João 14. Vamos ver se Jesus é o Deus Jeová ou não. João 14. Versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, teríeis também conhecido meu Pai. Deste momento em diante, vós o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo que se as pessoas acreditassem nele, automaticamente elas estariam vendo Jeová. Porque ele é Jeová, ele é Deus. Ele desceu do céu em forma humana, mas ele é Deus. Por isso é que ele disse aqui, se vós me tivesseis conhecido, teríeis também conhecido meu Pai. Deste momento em diante, vós o conheceis e o tendes visto. Agora, Jesus mentiu? Se Jeová estivesse em outro lugar, e não em Cristo, e não nele mesmo, se ele não fosse Deus, como é que ele poderia dizer que o povo já tem visto Deus, olhando para ele? Ah, mas isso é linguagem simbólica. Balela. Cristo não veio falar sobre linguagem simbólica.